vamos orar ao nosso Deus, vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te agradeço, ó Pai, pela tua presença, por podermos estar na tua presença. Te agradeço por cada vida aqui presente. Desde já, Senhor, nós já ouvimos um pouco da tua palavra, com a escola bíblica, com a natureza. Ó Deus, que também o Senhor esteja falando aos nossos corações, pelos cânticos, ó Deus, através dos cânticos, através da tua palavra, que será ministrada também, logo mais, que esteja assim nos fazendo edificar, ó Deus, crescer em ti, como diz a tua palavra, e ela nos ensina. Assim, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos aqui presentes, aqueles que estão remotamente, e estejamos, ó Pai, na tua presença, Senhor, e Deus sendo impactados por ela, porque a tua palavra e a tua presença, Senhor, de fato, ela transforma nossas vidas, de fato, ela, ó Deus, opera em nossos corações. Assim, eu te peço e já te agradeço, Senhor. Eu oro. Amém. E amém. Então, convido a irmã Tereza, que vai estar trazendo um salmo, vai compartilhar um salmo. Compartilhar o salmo. Salmo de número 3. Ele vai dizer assim, né? Muitos têm se levantado contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. A minha glória é aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele deu ao Senhor, e ele, no seu santo monte, me responde. Eu me deito e me durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Eu queria destacar esse último verso, né? A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção. O que é salvação, né? Salvação em hebraico é livramento. Salvação em hebraico é nos livrar de algo que vai efetivamente tirar a nossa vida, que vai efetivamente nos prejudicar. Isso é salvação. É um conceito bem concreto, né? Então, por exemplo, a gente está em meio a essa pandemia. Em meio a essa pandemia, a cada dia que a gente não é contaminado pelo vírus, a cada dia que a gente levanta e tem saúde, e que tem saúde os que estão à nossa volta, nós podemos dizer, à luz da teologia do Antigo Testamento, que Deus nos tem salvado, que Deus tem guardado a nossa vida, que Deus tem nos livrado da morte. Olha, tremendo, né? Então, eu queria deixar essa palavra aqui para você desfrutar, não só da salvação de Deus a cada dia, mas também da sua bênção perpetuamente. Né? Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Convido o irmão Jeff a estar aqui à frente.
Quero te ver, Senhor.
ver, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Sim, a Deus. Te adoramos. Adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Tu és santo, Senhor. Quero te ver, Senhor. Amém. 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 Glórias a Deus. Precisamos que tu venha, Senhor, sondar os nossos corações. Tu nos conhece, ó Deus.
me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só de ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Fiz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, 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 usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Tu és, Senhor, em nossas vidas, e pedimos, Pai, que o Senhor venha, sim, ó Deus, a usar as nossas vidas conforme aquilo que lhe agrade, ó Deus, que o Senhor esteja assim recebendo o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Nós te louvamos desde já e te agradecemos e oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Continuando a louvar ao Senhor, o nosso culto, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro, Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler alguns versos. Diz o texto de Gênesis, capítulo 1. Vai aparecer, apareceu. Tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e esse foi o primeiro dia. Amém? Então nós vamos ficar aqui na leitura do primeiro dia. Depois eu vou pedir para a Teresa projetar aí o texto bíblico. Mais uma vez, agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra. Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, usa-me com segundo o Teu Espírito, que eu te peço e já te agradeço por para-nos para a Tua palavra, Deus, que ela encontre guarida nos nossos corações. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço e oro assim. Amém. Quero falar nesta noite, meus amados, sobre a criação de Deus, mas com o seguinte tema: seja criativo em 2021. Parece que é até um pouco difícil, né? A gente ser criativo em com tanta coisa acontecendo no mundo, mas através da criação de Deus, a Teresa pode projetar lá, por favor. Nós vemos que com a criação de Deus, ou na criação de Deus, na criação, né, Deus, Ele nos apresenta que Ele, quem criou o homem, né, quem nos criou, é um Deus criativo. E assim Ele nos deu capacidade para que sejamos também criativos. Basta nós vemos aí no nosso mundo quanta coisa, né? Desde a antiguidade foram criadas, e nesse caso pelo homem, né? Um dia eu assisti um pouquinho do programa que falava sobre a invenção do automóvel, né? Isso é uma coisa assim, basicamente hoje a gente fala, poxa, né? Existem os acessórios ou as modificações que são feitas nos automóveis que a gente admira, né? Mas quando inventaram mesmo o automóvel, foram algumas coisas meio que surreais, né? Em que se você andasse, né? Hoje a gente tem os carros confortáveis e aqueles carros, né, que eram verdadeiras carroças, né? Hoje a gente fala assim, mas aquilo era o manche. Então são invenções criadas pelo homem, que facilitaram a vida e que a gente tanto admira, né? A gente pensar, por exemplo, na caneta esferográfica, né? É uma coisa simples que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas temos a Bíblia que foi escrita lá com aquela tinta e tudo mais, né, com aquela pena, como eram gravados, ou na antiguidade, lá com os sumérios, né, lá com o pessoal lá da Mesopotâmia, naquelas escritas uniformes, né, com as barrinhas lá na argila e tudo mais. Então há uma criatividade, o homem ele pode ser criativo em todas as situações, porque o nosso Deus é um Deus criativo e na sua criação mostra isso. Quando a gente lê o livro de Gênesis, né, e eu estou aqui falando novamente de Gênesis, iniciamos o primeiro domingo, semana passada, com o livro de Gênesis, onde eu falei e dei um foco no início da formação do povo de Deus, com a história de José no Egito. Na verdade, ali com aquele acontecimento, né, aquele lance ali com José, sendo vendido pelos irmãos, indo para o Egito, e vai acabar aqui ao final do livro de Gênesis, justamente o povo de Israel, né, da família de Jacó, chamada Israel, eles vão todos para o Egito, e depois dali é que vai, no livro de Êxodo, sair o povo, né, com Moisés e tudo mais, que é uma história também muito conhecida. Então, a história do povo de Deus,
ele, ali como povo em si, ele começa no seu início. E aí a gente está justamente no livro de Gênesis, que significa início. Então, as histórias do início da criação de Deus, né, da humanidade e também do seu povo. Né? Então, iniciando a nossa trajetória de um ano pela Bíblia toda, 2021, nós vamos começar pelo Gênesis. Eu falei um pouquinho semana passada, mas hoje eu vou trazer mais um pouquinho aqui do Gênesis e a semana que vem Êxodo, na outra Levítico, aí a sequência dos livros bíblicos, com a intenção de que a gente conheça a Bíblia. Claro que eu não vou aqui exaurir todo o conteúdo, é impossível lá numa mensagem trazer todo o conteúdo de qualquer livro que seja bíblico, mesmo que seja um livro no qual exista apenas um capítulo, como por exemplo o livro de Judas, lá o último livro da Bíblia antes do Apocalipse. Então, porque a Bíblia, ela traz uma profundidade, mas ela traz muitas coisas simples, mas ela traz uma profundidade para as nossas vidas. Então, assim é Deus também. Por isso que podemos então ser criativos em qualquer época e condição nas nossas vidas. Amém? Deus proporciona isso. E aí, então, iniciando essa trajetória no Gênesis, eu vou falar um pouquinho do início da criação, que também é uma das propostas do livro do Gênesis, já que ele fala dos inícios, o início da sua criação, o início, por exemplo, da desobediência a Deus, como que nós conhecemos como pecado, e que esta palavra só vai aparecer, como a Teresa diga, pelos seus estudos aprofundados da língua hebraica, que a palavra pecado, como erro da ordenança ou das leis de Deus, e isso que significa essa palavra, é você errar quando um jogador ele chuta e ele errou o passe, ele pecou. Entendeu? Então ele chutou, bateu na trave e não entrou, ele errou, ele pecou. Então esse é o significado, é errar o alvo, errar o gol. Então, nesse sentido que a Bíblia traz esta palavra como sendo este pecado ou erro, e ela só vai aparecer lá com a história que está no Gênesis, com a história de Caim e Abel. Já ouviram falar dessa história? Caim e Abel, que Caim matou Abel. Muita gente só sabe isso, Caim matou Abel, mas qual foi a trama? Então está lá, ou seja, então a Bíblia, o livro de Gênesis traz o início, e o início também dessas coisas, o início do pecado. Muita gente vai dizer, não, que o início do pecado foi lá com Adão e Eva, o primeiro casal, que comeram da maçã e tudo mais, mas esta palavra pecado, de errar ali, não aparece ali, e isso é uma história para ter um aprofundamento no curso com a irmã Teresa. Aí vocês, poxa, que é isso, e agora, mas, então, nós precisamos entender que o livro de Gênesis também tem uma coisa muito interessante nele. Muitas pessoas tentam tentam entender ali a criação, então aquela disputa muitas vezes entre a evolução, ou a teoria da evolução, na verdade trazida por Darwin, Charles Darwin, e a criação, então aí apresentada pela Bíblia, não só pela Bíblia, mas há outros relatos de criação da antiguidade. Então é o criacionismo ou é o evolucionismo, que são teorias, e por isso justamente a Bíblia ela não se preocupa, a Bíblia, o livro de Gênesis, ele principalmente não se preocupa com isso, em provar alguma coisa. Não é um livro de ciência. Não é um livro de ciência. O relato do Gênesis, ele é um relato de entendimento, de inspiração e revelação divina. Amém? Para uma compreensão. E isso é muito fascinante, porque
realmente, quando vemos, e eu falei das criações humanas, a capacidade humana, estamos aí em vias de, assim, em tempos recordes, né, se a gente pode assim dizer, da criação de uma vacina, né, só que humana, de uma vacina mais eficaz. Por isso é uma corrida, né, digamos assim, da vacina e vários laboratórios. E assim nós vamos ver algo que precisamos entender, que nessa criatividade de Deus e nas nossas criatividades, ou na nossa criatividade, o que podemos ser criativos em 2021, algumas coisas nós devemos nos atentar. Nós somos fascinados pelo imediatismo. Apesar de ter esta corrida tão grande aí para a questão da vacina, né, e uma possível cura ou imunização, na verdade, contra o coronavírus, contra o Covid, a gente é fascinado pelo imediatismo e queria essa vacina para ontem, né? E aí há muitas propostas, inclusive de remédios, né? Né, que são miraculosos ou poderão ser miraculosos, etc, etc, em todas as instâncias, né? A minha mãe leu lá na internet: meu filho, bebe isso, bebe aquilo, toma isso, toma aquilo, né? Até o presidente da república lá falou: toma isso aqui, sem experimento, sem nada. E quem conhece aí tá tomando cuidado, porque sabe que a coisa não é assim, não é imediata, mas nós somos fascinados pelo imediatismo, pelo instantâneo, né? Pelo miojo. Então tá com fome, eu vou lá e como um miojo. Mas aquilo não vai trazer uma sustentação, né? Se o camarada trabalha em obra, na construção, se ele comer um miojo e vai depois trabalhar, vai desmaiar, vai cair duro. Não tem. Então precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro que nos traz sabedoria. Então não adianta só a gente falar que é crente, mas se a gente conhece a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá e nos ensina coisas que são práticas para a nossa vida. Ela nos ensina, então, através do livro de Gênesis, não estou discutindo aqui se isso de fato aconteceu, como ela fala ou não, mas o ensinamento que ela nos traz é muito importante e muito prático para as nossas vidas. Ela ensina, então, que para tudo há um processo, até mesmo para Deus. Amém? Porque quando nós lemos o relato, e eu li aqui até o primeiro dia, ou seja, tiveram, e diz o relato, nós não lemos o restante, mas foram 6 dias a criação. Então Deus não pegou e fez tudo de uma vez, né? Mas a gente tem essa síndrome, né, de lâmpada de Aladim, de coisa mágica, né? Dá um piscar aqui e já aparece tudo. A gente quer, mas muitas vezes nós, na verdade, não estamos preparados para aquilo. Então a Bíblia nos mostra que tudo é um processo, e até mesmo para Deus nos mostra isso. Ele faz toda a criação, né? Vai criando as coisas, por fim, no 7º dia, né, que é o sábado, né, tão falado no Novo Testamento, ali onde Jesus é tão criticado por trabalhar no sábado, né, Deus descansa. Deus tem descanso, ou seja, então até nisso Deus, ele nos ensina que mesmo que trabalhemos, enfim, no sábado, né, no nosso trabalho, precisamos de um dia na semana para o descanso. Então é um princípio. Não significa que o sábado é o dia que precisa ser haver o descanso, mas que o homem, nós precisamos descansar. Isso já é uma questão muito importante que nós vamos ver nesse texto, nesses 4 capítulos que nós lemos. Porque para toda a criação e para toda a criatividade da nossa vida, precisamos entender que há processos da nossa vida, processos da criação, processos, né, de tudo. Não nascemos, né, como o filho do Gomes, da família Adams, né, que já nasceu de bigodinho, eu não sei se falando, eu não lembro, né? Ou o filho do American Dad, que é um outro desenho animado, não sei se já viram, aqui tem um bebezinho que ele fala, e ele fala que nem um adulto, né? E ele conversa com o cachorro.
enfim, não é assim. Há né, nós como seres humanos temos aí um processo de maturidade, de maturação. Então, nós vemos nesses 4 versos que para sermos criativos em 2021, precisamos ter e entender que sempre há um processo de preparação. A preparação, verso 2. Quero ler aqui com os irmãos, verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, está aqui, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E legal, né? Podia ficar aí só, criou os céus e a terra. Poxa, acabou. Deus quase que o gênio da lâmpada mágica, né? Pô, ele fez assim e fez. Não, mas aí antes dele criar, porque vai haver a narrativa da criação, tem uma preparação. O que ele tinha em mãos? O que nós temos em mãos? O que você tem em mãos? Você mesmo, né? Porque nós somos também algo no qual você está nas mãos de Deus. Deus pode te usar, né? Com as suas habilidades você pode ser usado. A gente viu a história de José, né? De Jacó e de José ali, né? José, oi? Não deu tempo de ver. Não deu tempo de ver? Não é hoje, não foi hoje não, semana passada. Na semana passada nós vimos que José, ele foi vendido como escravo e ele foi usado por Deus ali para salvação não só do Egito, mas de toda a terra, a volta dele. Então, neste processo da tua vida, você também pode ser usado. Eu falei dos cientistas, né? Quantos cientistas que estão lá debruçados sobre a questão do vírus, mas eles estudaram isso a fundo, com profundidade, os outros vírus, os outros... enfim, eu não sei os nomes dos vírus aqui, mas há tantos vírus e muitos deles parecidos com a Covid e tudo mais. Então há uma experiência, um aprofundamento, ou seja, há um material de preparação sobre a vida da pessoa e também aquilo que você vai trabalhar, né? Quando a minha esposa gosta de assistir aqueles programas de reforma de casa, ainda bem que ela gosta de assistir só na televisão, né? Porque quando a gente for fazer uma reforma daquelas lá, pelo amor de Deus, né? Mas camarada, então eles vão preparar o local, ver isso, ver aquilo, tem os projetos, tem os planos, vamos derrubar isso, vamos fazer isso aqui, então a preparação. E na preparação, muitas vezes, precisa haver uma organização, e a organização do caos. E é isso que a gente vê neste verso 2. A terra era sem forma e vazia. A terra era disforme e não tinha nada. Havia águas, porque o texto vai falar de águas aqui, né? Havia terra também, enfim, porque vai ver um relato da terra lá, né? Mas o que se via a princípio era um caos, né? O caos das águas. E a gente vê que de certa forma, né? Quando a gente fala em águas, é muito interessante que a Bíblia fala muita coisa, fala muito sobre águas, né? Dá uma ênfase sobre águas. E nós, como seres humanos, somos aí, segundo a ciência, né? Somos constituídos de 70% de água, é isso? 70% do nosso corpo, ou mais, aí me ajudem, né? me corrijam, é composto de água. Mais de 50% do seu corpo, ele é composto de água. Então a água, né, trazendo lá da filosofia, os elementos, né, é um dos elementos aí muito importantes para a vida do homem. E é verdade. O que se busca quando vai haver a exploração dos planetas e tudo mais, né? Eles buscam um elemento água, porque se houver água, há vida, mesmo que microscópica. Então, né? E aí lembrando, inclusive, né? Que encontraram, apesar de tudo,
que em determinados locais que parecia ser remoto aqui na terra, né? Locais que poderia ser impossível talvez a vida por causa de águas que eram termais ou vindas ali aquecidas pela crosta interna da terra, animais microscópicos, né? Que viviam nesses lugares. Então eu estou falando tudo isso aí para a gente entender um pouco da riqueza da criação. Segundo a teoria da evolução, isso foi obra do acaso. Eu não penso assim. Talvez eu seja suspeito de falar que eu creio que há um Criador, que há uma criação, sim, de fato. Há uma mente que organizou, há uma organização, e isso foi dado, essa capacidade ao homem. Amém? E por isso, então, em todas as coisas que venhamos a fazer, e nós vemos aqui na criação de Deus, que ele também faz, é que no relato a terra é sem forma e vazia. Então precisa haver uma organização. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Precisa haver uma organização do caos para clarificar as coisas, para trazer luz, porque no verso 3 vai dizer: disse Deus. É só isso que o verso diz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só, que coisa importantíssima. O relato começa: criou Deus os céus e a terra. Mas ele já não chegou criando. Não, teve uma preparação, as condições. Havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia. Como é que estava? Como é que está a condição das coisas? E aí, isso é fundamental. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre este caos, de águas, de trevas sobre a face do abismo, havia o Espírito de Deus. Amém? O que isso significa, né? Olha só, no segundo verso da Bíblia, ela fala do Espírito de Deus. Olha a importância do Espírito de Deus para dar organização ao caos. Amém? O Espírito, ele vai ordenar o caos, vai trazer ordem, sabe? Vai iluminar, digamos assim, né? Vai dar para que no segundo momento, né? No verso 3 aí, Deus diz: haja luz. E aí, quando a gente fala do Espírito, né, a importância dele e de águas, né, a face das águas, nós lembramos do Novo Testamento, onde Jesus anda sobre as águas, né? Muitas pessoas citam, né? Jesus anda sobre as águas e tudo mais. Então, quando Jesus anda sobre as águas, ele está havendo uma tempestade, e os discípulos estão no mar da Galileia, no meio de uma tempestade, e Jesus, ele está sobre as águas, por cima das águas, por cima do caos, da tempestade. O Espírito de Deus está com ele. E aí, ele não só incentiva Pedro a vir e andar sobre as águas com ele, mas ele ajuda Pedro a não afundar. Então, nós que conhecemos a Deus, a Jesus e o Espírito Santo, sabemos da importância do Espírito de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, recebem o seu Espírito, e aí o Espírito vem dar ordem, vem nos ajudar. Tanto é que Jesus fala que ele é o ajudador. Jesus diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o ajudador, porque ele vem trazer paz ao coração, a paz do Senhor, tantas outras coisas.
vai dar ordem interna e vai ordenar externamente, digamos assim, ou seja, para que você tenha luz, para que haja luz antes de haver criação. Olha só que interessante. Se Deus age dessa forma, então com Deus na tua vida você pode agir assim, com criatividade. Amém? Olhar para isso, olhar para o Espírito, buscar a Deus e o Espírito de Deus para que o caos, para que Deus venha dar ordem no sentido de ordenação, de ordenar as ideias, ordenar os pensamentos, ordenar os sentimentos. Amém? Pode estar um caos lá fora, mas se você tiver ordenado e pelo Espírito Santo, se você tiver um direcionamento, vai se resolver. Amém? Essa Covid-19, tanto caos, não é verdade? Que está ocorrendo. Se aqueles cientistas não tiverem com as suas mentes ordenadas, os seus espíritos, e aí de cada um calmo, como é que vai se resolver esse caos? Eu estou falando isso porque Deus cria o homem no sexto dia. É o final da criação de Deus. Cria o homem e a mulher. E ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, então o homem tem a capacitação da criação de Deus sobre a sua vida, qualquer um, mesmo aquele que não crê em Deus. Amém? Precisa crer em Deus nesse sentido. Mas se você tiver Deus na tua vida, Ele pode, crendo nele como Senhor, Ele pode dar um direcionamento à tua vida e fazer clarear coisas que você até então desconhecia ou nem sabia que poderiam existir, e tirar, por exemplo, você do desespero e do caos. Deus faz isso muitas vezes com as pessoas. Tiram as pessoas. Deus mais faz. Tira a pessoa do desespero e do caos. É o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é aquele que ele vem trazer o amor de Deus aos corações, a presença de Deus, ligar o homem a Deus, mas ordenar o caos na vida das pessoas. Quantas pessoas que foram curadas por Jesus na época de Jesus, que eram, por exemplo, tinham alguma deficiência física e por isso eles ficavam à margem da sociedade, ou os leprosos, e que aí eles voltavam à sociedade, voltavam ao convívio, porque a vida deles estava um caos, não é verdade? Já pensou? Então a gente fica à margem da sociedade, excluído, enquanto as pessoas infelizmente excluídas da sociedade. E aí sim o Evangelho entra com essa objetividade, resgatando o homem, trazendo o homem para o convívio fraternal, que esse é o desejo de Deus. Vemos isso no Gênesis, lá quando Deus pega e vai conversar. Eu falei sobre Caim e Abel. Quando Deus pega e vai conversar lá com Caim, porque ele fica chateado que Deus não tinha recebido a oferta dele, mas recebeu do irmão Abel. E ele tem um desejo no seu coração de fazer alguma coisa, e Deus fala para ele: olha, cuidado com o que você está desejando. Mas acontece que Caim vai lá e mata o Abel, dá uma pedrada na cabeça dele, e Deus volta a conversar lá com Caim, enfim, aí tem as consequências lá. Então precisamos, porque o desejo de Deus não era, o desejo de Deus é vida e fraternidade. Então precisamos estar preparados. Você precisa estar preparado, permitindo que Deus incentive a sua vida, e também permitindo que Deus, pedindo ajuda para Deus, para que você não afunde, ou para Jesus, usando aqui a figura lá de Pedro, que começa a andar na direção de Jesus sobre as águas, e
tira os olhos de Jesus e começa a afundar e clama: Senhor, socorro, estou afundando. Jesus vem, pega na mão dele e fala: você precisa ter mais fé. Então tenha fé no Senhor. Deus é aquele que traz preparação, clarifica as coisas. Peça ao Espírito Santo de Deus, ele vai organizar na sua vida, vai te ajudar a organizar qualquer caos que seja. Amém? Qualquer coisa que pareça ser um caos, ou é para você, na verdade, um caos. Em segundo lugar, é justamente o que nós vemos, que depois da preparação sempre deve haver um haja luz. E há o haja luz de Deus aqui, a luz. Que luz é essa, né? Nós vemos aqui no verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes da criação, Deus ordena a aparição da luz. Se Deus ordena a aparição da luz, ele não cria a luz. A luz já está com ele. Mas a luz é algo diferente da criação, precisamos entender isso, tá? Então a luz, ela é algo bom, ou é uma coisa boa, porque isso está no verso 4. Vai dizer, vai haver uma adjetivação, é uma qualificação, uma qualificadora da luz. A luz não faz parte da criação, mas está com o próprio Deus. Ele vai dizer: apareça a luz, haja a luz. Então precisamos entender esse haja luz, não é? Quando ordenamos o caos na nossa vida, quando permitimos que Deus ele também nos mostre, podemos ver a luz, e podemos falar sobre luz, né? A luz do fim do túnel, ou seja, uma esperança, ou a luz no sentido de algo que da ideia, aquele camarada que eu falei sobre a criação do automóvel, né? E por que não, né? Da criação do avião. Então, tantas criações aí que passando pela mente humana houve uma luz, não é verdade? E é interessante que a gente vê que na antiguidade, né, mais na antiguidade, havia um temor, né, de Deus, das coisas de Deus, mesmo aqueles que, né, tiveram essas luzes aí nas suas mentes. E aí nós podemos confundir esta luz com o que vai ser relatado mais à frente com as coisas criadas: dia, noite, luz, trevas, né? Precisamos entender que esta luz está para além, que é algo bom. Lembrando aqui do Novo Testamento, né, João, o Evangelho, falando sobre Jesus, ele vai dizer que nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que em Deus há vida, em Deus há ordenação, em Deus ele pode dar isso aos homens. E Jesus vem justamente com esta proposta de trazer a luz de Deus aos homens. Por isso João vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E Jesus ainda continua sendo a vida e luz dos homens. Mas seguindo o texto de Gênesis, né, Deus diz: haja a luz, e houve luz. Então você pode também pedir para Deus, dentro do caos, né, pedir para Deus que Deus, ele com o seu Espírito Santo, te faça ver o que está acontecendo. Não podemos fugir da realidade, não podemos fugir da realidade. Isso é um princípio muito importante, mas encarar a realidade. Aqui, né, no texto de Gênesis, nós vemos que o próprio relato da criação traz uma realidade. Havia caos, né? Mas então vem o Espírito de Deus e paira sobre a face das águas, depois a luz. Podemos pedir para Deus, né,
para que a gente consiga ver a realidade, a nossa realidade, o que está acontecendo, e diante desta realidade pedir a luz de Deus para iluminar, né, o direcionamento que podemos ter, ou que tenhamos, para resolução, ou solução, ou criação. Quando eu falei dessas criações, né, justamente aqueles homens que que inventaram, né, o automóvel, eles queriam se locomover mais rapidamente. Não dava mais o cavalinho lá com a carroça, não é verdade? Ou o cavalo, ou outra montaria, enfim, que ajudou muito os homens na história, né? Segundo a história, o Gengis Khan, ele conquistou, foi o maior conquistador de toda aquela área lá, justamente por causa dos cavalos. Com o cavalo eles percorriam vários locais e se comunicavam, né? Eles não tinham WhatsApp, não dava para se comunicar com o camarada lá, tinha que ir a cavalo, que ganhava muito mais tempo do que do camarada que ia a pé, para levar lá a correspondência e tudo mais, né? Então são coisas que a gente vê que seja nas guerras, nas expansões humanas, havia criatividade, houve a criatividade do homem, mas nas coisas de Deus, na criação de Deus, sempre há uma proposta, e uma proposta para a vida. Por isso que Jesus, no relato de João, é aquele que estava à vida, e a vida é luz dos homens. Amém? Não é? Olha só, a vacina da Covid é algo que vai trazer vida, e vida é luz para a humanidade, não é verdade? Nós devemos pensar nisso. Deus é aquele que criou o homem com isso no seu coração, com esse desejo de vida, né? Há um desejo de destruição, nós sabemos disso, que há também no ser humano, mas precisamos, nós precisamos aí nos voltar para a vida, tá? Às vezes coisas precisam ser realmente destruídas para serem construídas novamente, ou reconstruídas, como nas reconstruções lá que a irmã Teresa assiste, né? É verdade? Vai lá, quem já viu aqueles programas, né? Já viu, né? O camarada vai lá e quebra tudo, né? Quebradeira, e depois faz um negócio, fica tudo novinho, muito legal, né? E aí é isso, é aquilo, Deus nos dá. Então a luz é boa, né? E fez separação entre a luz e as trevas. E aqui essa luz é diferente desta luz do haja luz de Deus. Tem uma similaridade, porque é um clareamento, mas nós precisamos entender aqui que Deus, então, ele vai criar o dia, né, o primeiro dia, né? Verso 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Então, o que eu quero destacar aqui deste primeiro dia, e é justamente que nós vimos a preparação à luz, e o primeiro dia, ou a primeira ação, é a de separação. Separação. Às vezes a gente olha para o texto, né, e fala assim, poxa, não, então a luz é boa, né? Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Então ele, separação luz-trevas, né? E chamou luz dia e as trevas noite. Tá, então essa luz é dia, trevas noite, foi a tarde, amanhã o primeiro dia. Mas a gente não dá destaque à palavra separação, porque há uma separação. E o que isso significa? O que isso significa? Vimos que a luz, esta luz, que do haja luz, ela não pode ser relacionada com a luz dia e noite. Então daí a gente já tem uma separação. O que significa essa separação? Significa uma identificação das coisas.
Porque muitas vezes nós confundimos as coisas e isso acaba trazendo dificuldade para nós mesmos. Eu vou tentar explicar aqui. Enfim, a gente temos o desejo muitas vezes de unificar as coisas, né? De condensar, de unificar no sentido de fazer somente um bloco, e aí a gente vê que não é assim no mundo, e não é assim na própria criação de Deus. Há uma separação, precisamos entender essas separações das coisas. Um casal, por mais que esteja unido, há uma separação no sentido de que são duas pessoas e que cada um tem a sua individualidade, e precisamos entender isso. Você precisa entender isso. E muitas vezes nós queremos que a pessoa ela seja como a gente, espelho. E aí aí nós vemos através disso os radicalismos no mundo, as polarizações, porque não há um entendimento de que há dois lados aí, que há sempre separações. E o relato bíblico traz isso. Assim nós não podemos, na separação da luz, do haja luz de Deus, nós não podemos confundir essa luz com o dia, nem com o bem. Luz, neste caso, do haja luz, não significa que é bem. A luz é boa porque ela ilumina. Amém? Estão entendendo? Eu preciso de luz sobre determinada coisa, sobre algo que eu preciso entender. Eu preciso de uma luz. Isso não significa que seja bom ou ruim, mas a luz, ela tem essa capacidade, ela é boa para o entendimento. É aquilo que ilumina. Mas precisamos entender que na criação de Deus e as coisas criadas, Deus distingue esta luz, ou separa também a luz do dia da noite, que é uma outra separação, dia e noite, ou seja, duas coisas boas, inclusive. Não é verdade? Se fosse dia, o dia todo, como você então dormiria? Como você descansaria? Não é verdade? Há locais no mundo, salvo engano, na Groenlândia, enfim, onde 6 meses é noite e 6 meses é dia. E existe um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, com a Sandra Bullock e um outro camarada lá, enfim, que moram neste local, e eles, para eles dormirem, eles têm fechado as janelas todas, está com blackout, porque é dia durante 6 meses do ano. Precisam fazer um ambiente de noite para poderem separar. Se eu trocar o dia pela noite, vai ter vão ter dificuldades, né? Nessa pandemia, quantas pessoas não trocaram o dia pela noite, estavam acostumados com determinada coisa e houve uma desregulação. Então precisa haver
esta separação. E aí Deus, então, a partir do primeiro dia, Ele separa dia, noite, luz, trevas. Ou seja, luz que ilumina e escuridão. E a noite, que ambos são necessários. Mas precisamos entender e fazer as separações na nossa vida, para que não caiamos no caos. Quando nesse relato bíblico da criação, Deus começa a separar as coisas aqui, nós vemos que há a separação de cada um dos elementos, como por exemplo a terra das águas, como por exemplo os animais marinhos dos animais terrestres, e por fim ele vai fazer ali a divisão, a separação, criação, homem, mulher, macho e fêmea, os criou, fazendo uma divisão, fazendo uma separação. Então esta separação, esta divisão para distinção, ela é importante na organização de tudo nas nossas vidas, seja ela no sentido material, no seu trabalho, seja ela no sentido emocional, na sua vida, seja ela no sentido psíquico. Precisamos entender o nosso corpo e a nossa vontade. Então, às vezes a nossa cabeça ela tem uma vontade, mas o corpo já não responde, por exemplo, pela idade. Então há uma limitação, há uma separação. Por causa da pandemia, precisamos aí entender esta divisão e este momento de separação. Então, esse texto nos ensina justamente isso, que há uma ordenação, mas muitas pessoas não entendem isso. E aí nós vemos hoje, por exemplo, o número de aglomerações que estão tendo e tudo mais, porque as pessoas não conseguiram entender as coisas, e que é preciso, para que haja vida, haja neste momento uma separação social maior. Quando nós lemos o texto, nós vemos. Sobe, por favor, Tereza. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Olha só, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Haja uma divisão que separe as águas, que separe as águas do céu, que separe as águas da terra. Haja separação entre águas e águas, águas doces e águas salgadas. Olha a importância da separação. Quando eu falo separação, é esta divisão. E para que você entenda determinadas coisas na sua vida e não confunda com outras coisas. Embora, por exemplo, dá um exemplo, embora você trabalhe num local e o teu chefe, o teu patrão, tua patroa seja muito legal, teu chefe, teu patrão, tua patroa. Está entendendo? E muitas pessoas confundem muitas vezes esta relação, e isso traz depois vai trazer problemas.
essa separação trazida por Deus aqui, ela traz uma questão da individualidade. Quando nós vemos o texto de Caim e Abel, que está à frente, né? E então Caim fica chateado porque Abel deu uma melhor oferta lá para Deus, ou seja, Deus aceitou a oferta de Abel e a de Caim ele não achou muito legal, não aceitou, e aí Caim ficou todo irritado lá. Depois ele foi lá e matou o irmão. O Caim, se ele tivesse captado esse princípio, ele deveria entender: pô, não, eu sou eu, meu irmão, e o que aconteceu? Está acontecendo comigo? Como é que é esse negócio? E Deus, nessa relação, aí então o texto nos ensina muito bem que para que a gente consiga ter na nossa vida uma criatividade criadora, né? Não sendo redundante, além de preparações, além da luz, é preciso entender essas divisões na nossa vida. Não somente em termos materiais, mas em termos emocionais, psíquicos. Está entendendo? Amém? Deus vai separando águas de águas. Fez o firmamento, de novo, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi, e chamou ao firmamento o céu, e foi tarde e manhã o segundo dia. E aí ele continua fazendo esta separação. E até mesmo o próprio Deus, né, na sua manifestação, né, embora muitos não entendam muitas vezes e não aceitem, né, Deus se manifesta em três pessoas separadamente e distintamente: Deus Pai, e eu posso dizer aqui o Deus e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque ele já aparece aqui no capítulo 1 de Gênesis, né, primeiramente falando, e Deus Filho, e Jesus, e o Filho, Pai, o Espírito e o Filho. João vai dizer que, né, lá no seu prólogo, lá no início do capítulo de João, do Evangelho de João, ele vai dizer que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está fazendo uma referência a Jesus, que ele era a promessa, a palavra que se tornou carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, o único Filho gerado de Deus. Então João traz essa correlação de Jesus, que estava desde o início com Deus, porque todas as coisas foram por ele criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós entendemos biblicamente pelo Novo Testamento, ali com João, que Jesus estava com Deus lá no início da criação. Ele se torna em carne, ele nasce, né? Ele encarna, se torna em carne, uma criancinha. E aí a gente viu isso no Natal, né? No mês passado, né? E no ano passado. Então Deus é aquele que faz as coisas com ordem e entende os posicionamentos, inclusive dele, como Deus Pai. Amém? Ele não atropela as coisas e vai fazer as coisas do Espírito, não. Olha, Espírito, paira sobre a face das águas lá, resolve esse caos. Amém? Olha, filho, chegou teu momento, vai lá. Isso é muito legal, porque Jesus, ele está sempre dizendo, né, para os seus discípulos, quando a gente lê os evangelhos, ele fala assim: olha, não é chegada a minha hora, ainda não, calma, né, porque Jesus, ele sabia que seria morto, seria preso, seria morto, e aí ele
né, queriam fazê-lo rei, ou queriam às vezes apedrejá-lo. Ele falou: não, calma, não é chegada a minha hora. Mas ele estava em comunhão com o Pai, com Deus. E aí, Pai, antes dele ser preso, ele fala: olha, agora é chegada a minha hora. Vem aí aquele que me trai, e venha aquele no qual eu vou ser entregue. Ele vai dizer para o sumo sacerdote, vai dizer: olha, e para Pilatos, vocês estão comigo aqui porque Deus permitiu, porque o Pai permitiu, eu também. Então, precisamos entender isso. Se conseguimos entender isso, que tudo na nossa vida há uma preparação em qualquer caos que haja, qualquer situação de caos, mas que pode ter as coisas clarificadas, que pode haver uma luz, amém? São princípios do Gênesis, né? Do livro do princípio, o princípio de Deus, o princípio da criação em Deus, princípios de Deus sobre a nossa vida, e que devemos entender essas separações, amém? Devemos entender os limites e as separações na nossa vida, as divisões, né? Para que a gente consiga aí viver de forma criativa nesse 2021, e em qualquer ano, em qualquer momento na sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Deus, vemos que o texto, ele traz algo que, na primeira leitura, parece tão simples, mas, Deus, quão profundo e complexo é a Tua palavra. E isso é uma coisa muito boa, porque ela nos traz essa profundidade no qual podemos refletir, ó Deus, com mais profundidade nas nossas vidas, no mundo, no que está acontecendo no mundo, ó Deus. Dois lados, Pai, que no nosso ocidente, ó Deus, polarizam para que haja uma unificação que não vai haver, não pode haver, ó Deus. E aí tantos desgastes com isso, tanta violência e tantas outras coisas que são geradas com isso. Ó Deus, isso pode acontecer também nas nossas vidas, ó Deus. Isso às vezes acontece na vida porque não temos esse entendimento, mas a Tua palavra nos ensina. Aqueles que, ó Deus, ouviram a Tua mensagem, essa mensagem, ouviram, Senhor, e leram a Tua palavra, compreenderam, que o Senhor esteja dando a eles esse entendimento, que para que não permaneçam no caos, precisa entender essa preparação, a luz no que for fazer. Peçam ao Senhor o Teu direcionamento, e que entendam as divisões, que entendam as separações, as individualidades, ó Deus. Possamos entender isso a cada dia também, Senhor. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, de fato, Senhor, no processo de criação, o Senhor fez de forma perfeita. Te louvamos, ó Deus, assim te agradecemos, eu te agradeço, meu Pai, e oro pedindo esta luz a cada vida, a cada mente, ó Deus, que tenha a luz do Teu Espírito sobre as suas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos, neste momento, aquele que veio preparado, deseja ofertar, dizimar, que assim o faça. Nós vamos, convido o irmão Jeff a estar cantando um cântico. Nós vamos estar, após esse cântico, orando, agradecendo a Deus pelos dias das ofertas. Você que também está nos acompanhando remotamente, se você tem o desejo de ofertar, que assim você o faça, primeiramente em agradecimento a Deus. Se você crê no Senhor, Deus é aquele que sim abençoa aqueles que creem nele. Deus, Ele tem a medida certa
para cada vida, para cada coração. Então, que assim você o faça conforme aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E nós estaremos assim, após esse cântico, orando. E se você assim deseja fazer remotamente, estar remotamente, entre no site, na conta da igreja, na página da igreja. Lá tem a conta da igreja e também tem a chave Pix, né, que é o CNPJ da igreja. Vem nos louvar, Deus. Aquilo que me custa, tu inclina.
fé em Ti, crendo no Senhor, ó Deus, que Tu és este Deus abençoador daqueles que Te buscam, e que assim, Senhor, fizeram suas ofertas de fé, ó Pai, de amor ao Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, conforme a Tua palavra, o qual diz que o Senhor abre as janelas dos céus e traz abastança. Ou seja, Senhor, o Senhor vai além sempre nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Consagramos os dízimos e ofertas diante do Teu altar. Que haja, Senhor, sim, sustento para a Tua casa, para a Tua obra neste lugar, para que a Tua palavra continue sendo valorizada, Deus. Muito obrigado. Mais uma vez eu Te agradeço, Senhor, e oro assim, agradecido em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus amados. Vamos colocar de pé. Estamos encerrando nosso culto. Vamos orar ao Senhor para que Deus traga a sua luz aos nossos corações, traga a sua força, né? Luz é energia, né? É força também. Que Ele traga pelo seu Espírito Santo sua força àqueles que estão aí no combate ao coronavírus, aqueles que estão em casa, né, também se protegendo e também ajudando, né, não disseminar. Vamos orar a Deus pelas vidas que foram, também estão sendo aí, essa luta toda, aqueles que estão lutando infectados, né, nos hospitais, orando. Também, se você tem algum pedido de oração, uma pessoa que não tem nada a ver com o coronavírus, mas, enfim, você esteja colocando essa vida também diante do Senhor, porque às vezes a gente esquece, né? Acha que tudo é coronavírus, mas nem tudo, né? Tantas dificuldades que nós passamos, e muitas vezes em detrimento, sim, de tudo que está acontecendo, mas também há outros fatores em nossa vida pela multiplicidade, né? Que é o nosso viver neste mundo, nessa terra. Então, que Deus esteja aí à frente. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Coloque-se a vida. E agora orando, intercedendo. Pai, nós oramos agora, colocamos vidas diante do Teu altar, ó Deus. Senhor, que o Senhor esteja alcançando estas vidas, Pai, essas vidas que estão lutando, seja contra o coronavírus, ó Deus, seja contra qualquer outra enfermidade, ó Pai, essa luta pela vida, seja ela de ordem física, emocional, psíquica, espiritual, Deus, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder sobre essas vidas que são colocadas diante do Teu altar por cada um dos Teus servos e servas, por cada um, Senhor, que ora comigo neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus também, Senhor, te peço que o Senhor esteja fortalecendo as vidas que estão no combate, ó Deus, à frente na luta contra o coronavírus, seja, Senhor, na linha de frente, nos hospitais, enfim, Senhor, seja aqueles que estão numa retaguarda, mas à frente também na produção das vacinas, ó Deus, e tudo mais. Ó Pai, ó Senhor, o Senhor deu capacidade a nós, aos seres humanos, ó Deus, de trabalhar em prol da vida, porque Tu és o Deus da vida. Então, que o Senhor esteja agindo sobre estas vidas, ó Pai, essas pessoas, para que venham a produzir resultados de vida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, também esteja consolando aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, em virtude do coronavírus ou de outra enfermidade. Coloco aqui a família do tio Roberto, Senhor, que partiu para a glória, ó Deus, para a eternidade. O Senhor esteja também confortando e consolando a todos eles, Senhor, a Ana, o Marco, a Márcia, Senhor, e os netos, enfim, Senhor, que ficaram. Pai, em nome de Jesus, também outras vidas têm sido colocadas diante do Teu altar aqui, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs, aqueles que também nos acompanham. O Senhor esteja, Deus, também trazendo aos nossos corações
Teu Espírito Santo, Senhor, no sentido de estarmos, Senhor, esperançosos em Ti, Senhor, de que tudo vai passar assim, ó Deus, e que certamente vai melhorar. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja fortalecendo assim cada um, fortaleça fisicamente, espiritualmente, ó Deus, mentalmente, Pai, ó Deus, também dá sensatez às pessoas, ó Deus, que haja sensatez, porque no meio de tanta coisa, Senhor, que está acontecendo, quanta insensatez, ó Deus, que nós vemos por parte de todos, ó Deus, mas que o Senhor esteja agindo com o Teu poder, que saibamos diferenciar também as ações, separar as ações, não unificar, Senhor, colocando todos no mesmo bloco. Pai, nos ensina assim, através da Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado. No mais, ó Deus, eu te peço a Tua bênção a cada um dos Teus filhos e filhas, que o Senhor esteja abençoando os seus lares aqui representados, ser conosco, continue conosco, ó Deus, embora as lutas que temos, nos dê uma semana, eu te peço, com a Tua bênção, com a Tua vitória. Mais uma vez eu oro e assim eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Erga suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. 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 As informações das nossas programações estão na nossa página www.ibcrecreio.org. Então, vocês que nos assistem, entrem lá, domingo, 18h15, temos o nosso 18h20, temos nosso CBD, continuando a irmã Tereza aí com os homens de fé, e o nosso culto com a mensagem em Êxodo. Tem uma lida lá no livro de Êxodo, que é o livro da semana. Amém? Quinta-feira, nossa reunião de oração, também às 19 horas pelo Zoom. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana no Senhor. Amém.